Olá, sexto ano! Tudo bem? Então, vamos lá. Vou conversar algumas coisas com vocês. Primeiro, que eu não esqueci de corrigir a prova. Eu tô passando por alguns problemas de saúde na minha família com a minha mãe, inclusive com rotinas de hospital e muito nervoso, mas faz parte, né? Eu pretendo corrigir as provas até o final dessa semana. Nossa, parece que eu tenho dente de metal. Tá dando reflexo. E logo eu vou colocar a nota pra vocês. Mas eu tenho certeza que quem fez certinho, se preocupou, que foi bem, né? Que deu tudo certo, não precisem se preocupar, tá? Outra coisa. A semana que vem vai ser uma semana um pouquinho diferente no colégio. Não vou, a semana que vem, continuar com a matéria. Porque semana que vem os professores, a coordenação prepararam aí uma semana diferente, tá bom? Mas o Leandro vai passar maiores detalhes aí pra vocês. Mas eu acredito que vocês vão gostar bastante aí do que foi preparado. Na outra semana, eu vou terminar a matéria. A apostila tá quase acabando. Falta bem pouquinho pra geografia acabar. Então, eu acabei dividindo esse capítulo em 3. Essas aulas ficaram bem light, bem tranquilas, bem fáceis, né? E aí na outra semana já é prova. Então semana que vem, essa semana é diferente, depois termina a matéria, depois prova. E depois nós já chegamos em agosto. Já é terceiro bimestre. Gente, o tempo tá voando. E esse mundo maluco aí, né, desse Covid, confinamento, quarentena, fase vermelha que volta, né, uma confusão. E então é isso, tá bom? Nós estávamos falando no dia 18/6, antes daquela semana de dicas de prova e depois da semana de provas, sobre a litosfera e a sociedade. Eu não sei se vocês se lembram, no capítulo 3 que a gente falou de litosfera, né? E a litosfera, gente, eu comprei um negócio novo aqui, ó, que faz luz. E a litosfera, eu fiz aqui no capítulo 3 para vocês esse desenho, né? E é a crosta terrestre mais a camada superior do manto, né? E é aqui na litosfera que nós desenvolvemos todas as nossas atividades. A gente começou o capítulo 5 da apostila vendo isso, né? As construções, as plantações, a moradia, o extrativismo, seja ele mineral, vegetal, animal, né? Os nossos alimentos, a nossa água, onde a gente mora. Tudo acontece na litosfera. Nós dependemos da litosfera e dos seus recursos naturais. E os recursos naturais, a gente também viu que eles podem ser renováveis ou não renováveis. É fácil. Os renováveis são os que se renovam constantemente. A velocidade, né, de renovação é muito tranquila. Os ventos, o sol, a água são renováveis. A gente tem hora que polui mais rápido do que a natureza pode limpar, né? Mas ainda assim a água é considerada renovável. E os não renováveis, eles demoram muito tempo para surgir na natureza. São processos muito lentos. E eles podem ser esgotados. Os minerais, né? Ah, eu vou acabar com uma montanha aí de ardósia. Daqui quanto tempo você vai ter ardósia de novo na natureza, por exemplo? Que é aquela pedra cinza escura que a gente usa de piso. Gás natural. Gás que é um deles, né? Uma das utilizações é para gás de cozinha. Petróleo, carvão mineral. Ah, vou acabar com eles.
logo vai ter. Eles se formam lá no tempo geológico, né? No tempo da Terra, que é diferente do nosso tempo. Caiu isso na prova, né? O tempo geológico, ele é muito maior, muito mais lento, ele é medido em milhões de anos. É diferente do nosso tempo, que é medido em anos apenas, né? É não renovável. E os solos, pessoal? O chão, a terra e a camada de solo onde a gente vive também não é renovável, né? Demora milhões de anos. A gente viu lá na tabela de geológica, só para surgir a primeira forma de vida demorou muitos milhões de anos, né? Então, vamos lá. E os solos, nós vimos que o solo é um importante recurso natural, né? E aí ele é composto por partículas ou grãos. Existem rochas e materiais orgânicos no solo, né? O resto de folhas, né? O material orgânico que formou o petróleo, que formou carvão mineral, que formou gás natural, né? São nos solos que as plantas, insetos, bactérias vivem e estão. O solo também é fonte da nossa agricultura, da nossa pecuária, da nossa plantação de árvores, que é silvicultura, né? E os solos também são classificados em vários tipos. Tem várias formas de você classificar o solo. Quanto à fertilidade, quanto à profundidade, quanto à origem e localização, quanto à textura, né? Quanto à composição dele. Também dá para a gente classificar os solos quanto à capacidade de infiltração deles, né? Mas quanto à fertilidade, a gente fala, o solo é muito fértil, o solo é fértil, o solo é moderadamente fértil, pouco fértil ou infértil, certo? No geral, o Brasil apresenta solos pouco férteis, mas a gente tem aqui o terra roxa e o massapê. O terra roxa em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, que é aquele solo do derramamento de lava do Rio Paraná, que não foi o rio, né? Houve na época, não tinha rio ali, era uma rachadura, uma fenda que vazou magma e aí virou basalto. O basalto se decompôs e virou terra roxa, que é um solo muito fértil. E o massapê é um solo lá do litoral do Nordeste, daquela região que chove, né? São dois solos muito férteis. Mas o Brasil também tem o salmourão e o aluvião, que também são férteis, mas são menos, né? E aí, o Brasil é um grande produtor mundial de agricultura devido a duas coisas, né? A gente tem uma grande extensão territorial com esses solos não tão férteis e esses férteis, né? E a gente também investe em tecnologia da agricultura, fertilizantes, maquinários, equipamentos. A Embrapa faz pesquisa agrícola para descobrir como aprimorar, como que faz para tirar determinada praga, né? E aí a nossa agricultura vai melhorando. A gente tem alguns problemas, né? O nosso setor agropecuário aí, ele é desorganizado. A gente tem precárias condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores rurais, alta concentração de terra, muitos conflitos. O ano que vem a gente vai ter um capítulo só sobre isso, né? Então, apesar dos conflitos no campo aí das questões sociais, o Brasil é um grande produtor rural, certo? E aí o livro de vocês, a gente falou bastante disso, traz um desenho do perfil do solo. Deixa eu achar aqui para vocês. Na página 39, ó, tá vendo? E aí os solos, eles possuem o horizonte O, que é esse primeiro aqui, o mais fininho, com muita matéria orgânica. Depois o horizonte A, que possui matéria orgânica e mais sais minerais. O horizonte B, com poucas matérias orgânicas e muitos sais minerais. O horizonte C, que são fragmentos de rochas e material que está sendo desgastado.
e a rocha matriz, né? Nós vimos um pouco sobre rochas e solos, olha eu, sobre solos, né? Os horizontes, as camadas do solo. E aí a gente falou que quanto à profundidade, o solo pode ser raso ou profundo. Quanto mais úmido, mais intemperismo, né? Que é esse, vamos dizer assim, esse desgaste aí, do solo. Mais profundo o solo vai ser, mais fértil ele vai ser. Normalmente é isso que acontece. Claro que a gente tem vários tipos de solos, né? Quanto à origem e localização do solo, se o solo surge em um local e ali ele está, ele não foi transportado, ele é autóctone ou residual. Ele está no mesmo lugar que ele foi gerado. Agora, se o solo surgiu aqui e ele foi alocado, foi transportado, ele é um solo alóctone ou transportado. Um exemplo é o Loess, um solo lá da China, tá bom? Das terras alagáveis. A água trouxe aquele solo, certo? Quanto à textura, os solos podem ser classificados pelo tamanho das partículas. Partículas mais grossas, a gente tem o solo arenoso, areia. E o solo mais fino que tem é a argila, é o solo argiloso, certo? O terra roxa, como eu já falei, está no sul e sudeste do Brasil. Os italianos chamavam terra roxa de terra rossa, rosso em italiano é vermelho. Mas o pessoal não traduziu para terra vermelha, que é o que ela é, né? Então ficou terra roxa, porque o som é parecido rossa do italiano, aí no Brasil acabou ficando como terra roxa. É um avermelhado escuro. Ele é originado pela decomposição do basalto, tem muito minério de ferro. E a gente planta no terra roxa café, cana, soja, que estão entre os principais cultivos, né? Milho também, trigo. E a gente viu que o relevo pode facilitar a agricultura, mais fácil você passar trator em um relevo plano do que em um relevo inclinado. Em relevo inclinado ou muito inclinado, o solo escorrega. Então, normalmente tem solos muito rasos, o que também dificulta a agricultura, além da locomoção do equipamento agrícola aí, né? E aí, quanto à composição, os solos podem ser humosos ou orgânicos, né? Onde predomina humoso orgânico é um tipo de solo. O nome dele é humoso, de humus, ou orgânico, é o mesmo solo, humoso ou orgânico. Predomina a decomposição de material orgânico, certo? Ou um solo mineral, onde prevalecem os minerais. E o último assunto que a gente falou, quanto à capacidade de infiltração. Um solo excessivamente drenado, a água se infiltra rapidamente. Solos bem drenados, a água se infiltra com facilidade e é retida nos polos. E o mal drenado, a água se acumula, né? Forma lago, por aí vai. O uso intensivo do solo também diminui a sua fertilidade. Se você fica plantando sempre a mesma coisa, fazendo monocultura, que é apenas o cultivo de uma planta, ela acaba esgotando o solo. O que é isso? Vamos supor, cana só come uma coisa. Você vai lá do solo. Aí você vai lá, planta cana de novo, consome aquela coisa, planta cana, planta cana, planta cana. Chega uma hora que não tem mais. Então, o certo é fazer rotatividade. Porque a folha de cana que cai e se decompõe vai liberar um tipo de substância de material orgânico para a fertilidade daquele solo. Agora, se você vai intercalando, eu planto cana, depois eu planto algodão, depois eu planto café, depois eu corto, eu planto cana, você vai mudando. Cada planta consome uma coisa e a folhinha dela decompõe de uma forma, né? Abastece o solo com um tipo de mineral. Se a gente fica plantando a mesma coisa, depois a gente tem que ficar fazendo correção agrícola, tem que comprar saco de fertilizante das coisas que aquele solo precisa, né? E aí eu passei para vocês a página 43 da apostila. Deixa eu ver aqui a tarefa que tá escrito, né?
Responda. Bom, tá aqui. A tarefa já foi, mas vamos lá. Aí entra na matéria de hoje, o uso dos solos e os deslizamentos de terra. Gente, vamos lá. Olha essa foto aqui, ó, de um baita de um deslizamento de terra, né? Super comum, principalmente no litoral, lá naquelas encostas, que o solo é mais inclinado por gravidade e peso, ele vai acabar escorregando, né? Então, mas quanto ao uso do solo, o Brasil não possui aquelas catástrofes endógenas de dentro da crosta, vulcão e terremoto. Mas isso é porque nós estamos no meio da placa sul-americana e não nas bordas, né? Então a gente não está numa região que a placa está se chocando, se raspando, se afastando para causar terremoto e vulcão. O Brasil está de boa com os agentes endógenos, mas os agentes externos do relevo, os agentes exógenos, são muito fortes, né? Então, no Brasil, a gente tem catástrofes exógenas, catástrofes externas na litosfera, como os deslizamentos de terra, igual eu já falei. São fenômenos naturais, lugar inclinado, gravidade, o peso do aquele solo, ou né, o peso fica pesado quando chove, fica úmido, daí escorrega, ou as próprias construções, né, onde a gente tirou a vegetação, colocou em cima a construção, vai entrar mais água, vai ficar mais pesado e vai deslizar, ou o próprio peso desliza. Esse deslizamento é um fenômeno natural, mas pode ser acelerado pelo homem, né? E aí é isso. As áreas com maior risco de ocupação, se forem ocupadas, maiores os riscos de um deslizamento. E as áreas inclinadas, barranco, pé de serra, né? Lá no litoral, são áreas de risco. Então, se a gente constrói lá, maior a chance de acontecer um deslizamento, certo? E as ações humanas podem ajudar, igual eu falei, desmatando, porque a mata é uma barreira. Para a água não cair direto no solo, ela absorve aquilo, a água entra devagar e não vai deslizar. E as raízes das plantas também dão estabilidade para não deslizar, né? E as construções, quando a gente tira, desculpa, construção, quando a gente tira o desmatamento, a vegetação, aumenta a probabilidade de acontecer um deslizamento, né? E as ocupações e construções irregulares, né? Os morros. Nos morros, quantas casas a gente não vê que isso foram soterradas? Deslizamento, né? Certo? E aí vem o exercício da página 45 que eu vou deixar de tarefa, mas eu vou comentar um pouco ele, tá bom? O exercício traz um mapinha aqui para vocês e olhem essas partes escuras. Como que a gente vai descobrir o que é esse mapa? É só ler o título. Brasil, deslizamentos 2009-2013. E ver o que está escrito na legenda. E esse vermelhinho significa município que apresentou escorregamento ou deslizamento nas encostas em áreas urbanas entre 2009 e 2013. Olha quanto deslizamento de terra aqui e aqui, mais do que no resto do país, né? E aqui no Pantanal. Então, onde se concentram as maiores ocorrências de deslizamentos no Brasil? Vocês vão colocar. Se concentram na região dos municípios da Bacia Amazônica e no litoral das regiões sul e sudeste, certo? Além do interior de Minas. E o que acontece? O homem, através do desmatamento e região litorânea e região norte, são regiões de muita chuva, né? De alta pluviosidade de chuvas em um curto período de tempo. O trabalho dos rios também ajuda a deslizar, a urbanização das encostas e outros aspectos, né,
como desmatamento, podem colaborar aí para esse deslizamento. E aí vocês têm que ver como tarefa se está acontecendo algum deslizamento aqui no estado de São Paulo, né? Provavelmente tá, certo? E aí, o último assunto, existem áreas de karst, a exploração. E aí, o que acontece? O que é karst? São solos muito solúveis, solos calcarianos com calcário, solos de mármore. A água vai filtrando no solo e vai corroendo, vai fazendo intemperismo químico. E aí é importante lembrar que rocha kárstica, solo kárstico, né? É tipo formado por calcário, né? E ela não vai acontecer isso em rocha magmática, vai acontecer isso em rocha metamórfica ou sedimentar. Metamórfica, mármore, sedimentar, calcário, certo? E aí, conforme a água penetra e corrói, vão surgir cavernas, lençóis freáticos, que são rios subterrâneos, acúmulo de poça de água, poço, né? De água subterrânea. E podem acontecer desabamentos e rachaduras subterrâneas, certo? Aquele solo colapsa, né? Cai, há um desmoronamento. O livro de vocês até mostra, ó, esse buraco aqui no México. É isso aqui é no México? Não, errei, é na Guatemala. Ó, tá aqui, Guatemala, tá vendo? Certo? Então, para a gente consumir água desses solos kársticos, é necessário planejamento, né? Para não acontecer acidente. E aí, página 47 de tarefa, que é essa daqui, tá vendo? Quais os perigos relacionados ao deslizamento de terras em áreas vulneráveis? Os perigos são muitos, como os deslizamentos podem atingir áreas ocupadas por construções humanas, desabrigando muitas pessoas, inclusive com mortes, gerando prejuízos para a sociedade como um todo, né? No número 2, ele pergunta: cite pelo menos 4 critérios que podemos utilizar para analisar a situação de determinada área em relação ao risco de desabamento. A declividade, o desmatamento, acúmulo ou não de lixo, o clima, se é muito chuvoso o lugar, são as características das construções e infraestrutura, né? São critérios, né, que podem determinar, aumentar aí o risco de deslizamento. 4. Como é a questão legal relativa ao estabelecimento e construção em encostas. As construções em áreas onde a declividade é elevada são regidas por lei. A lei proíbe que as pessoas vão para lá. Tá certo que elas não obedecem, né? Pois para que sejam realizadas é necessária a retirada da mata, o que torna o relevo mais estável, menos estável, né? Então, por isso que desliza. Apesar disso, várias cidades têm muitas moradias em terrenos com alta declividade, né? A letra B do número 3 é pessoal. No município onde você mora, há deslizamento? Que problema ele pode causar, né? Então, tem que ver. 4. O que são áreas de karst e por que elas merecem atenção por parte dos planejadores de políticas urbanas? São áreas onde predominam as rochas solúveis pela ação da água e merece atenção especial, né, das políticas públicas, pois é possível que se formem cavernas ou reservas subterrâneas e, dependendo do tipo de exploração, aquilo pode desabar, prejudicando os habitantes, igual nessa foto aqui, certo? Aí, além disso, eu vou deixar de tarefa página 21, 22, 23, 24 do caderno de exercícios. Beleza, pessoal?
Se Deus quiser, logo essa nossa fase passa, né? Pessoal, inverno, não esqueçam de beber água, tá bom? Durmam bem, se alimentem bem, não se estressem, não fiquem nervosos, que vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo, tá bom? Pessoal, um beijo pra vocês, uma ótima semana, tá? Fiquem com Deus.